fraco, medíocre, pequeno, irrelevante, insignificante, fracassado. Esses são alguns termos e adjetivos usados para se referenciar à vida e à existência de um cristão. Talvez você esteja se questionando porque nunca tenha ouvido alguém dentro do seu convívio se referir a um cristão desta forma. Isso é claro porque vivemos em um país com hegemonia cristã. Olhamos ao nosso redor e observamos uma igreja em cada esquina, literalmente falando. Mas a questão é que, quando observamos o pensamento do mundo a respeito dos cristãos, quando olhamos a história da humanidade, e mais ainda, quando olhamos a história da filosofia, que diz aquilo que o mundo pensa a respeito das coisas, observamos que esses adjetivos são referências à vida do cristão. Para exemplificar, Nietzsche, filósofo alemão famoso, um dos expoentes da escola de filosofia existencialista, afirma claramente: o cristão é o fracassado, o cristão é o medíocre, o cristão é aquele que não conseguiu o que almejava e por isso luta para que outros não o consigam. Dentro do pensamento de Nietzsche, dentro deste pensamento filosófico e dentro da visão do mundo em relação ao cristão, o que fica é que o cristão é aquele que tentou, mas não conseguiu, e por isso clama misericórdia. É aquele que desejou, mas não teve coragem de realizar, e por isso prega que não seja realizado os desejos de todos. É aquele que teve ambições a respeito do patrimônio, mas por não conseguir, diz que ninguém pode, ninguém deve conseguir. Esse, é claro, é o pensamento desses que estão fora, desses que estão distantes. E quando olhamos Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, observamos Jesus ajuntando os seus discípulos e começando a falar aquilo que o Evangelho dizia ser uma boa vida, aquilo que o Evangelho dizia ser a verdade de uma vida bem vivida. E nessas passagens, Jesus vai dizer algo parecido como: feliz é o que não tem ambição. Feliz é aquele que chora, um choro de amargura e dor, porque ele será consolado. Feliz são aqueles que abrem mão dos seus desejos e das suas ambições em nome da paz. Feliz são aqueles que são perseguidos, injuriados por praticarem a justiça no mundo. E quando comparamos essas duas realidades, aquilo que o mundo fala e aquilo que Jesus está a dizer, podemos tropeçar em algum certo tipo de engano e dar razão àquilo que se diz do lado de fora. Imagino Jesus falando estas palavras e observando os seus discípulos, e no olhar dos seus discípulos, um olhar de não entendimento. O olhar do aluno que observa o seu professor a escrever na lousa uma nova fórmula de matemática, mas que não fica claro por completo. Aquele olhar de quem não entende, mas está constrangido demais e não consegue perguntar e tirar a dúvida. E Jesus, é claro, na sua sabedoria divina, no seu conhecimento que vai além de toda a realidade de conhecimento que temos, observando isso e esse olhar em seus discípulos, decide explicar o que está a dizer, decide simplificar a informação que acabara de colocar. E como faz? Faz por meio de figuras, faz por meio de parábolas, faz por meio de comparações. A primeira comparação, ele diz: observem o sal, olhem a natureza do sal. Sal de cozinha, sal que temos em nossa casa. Ele fala: a finalidade do sal é salgar. Se não salga, o sal não tem fim algum. O objetivo da existência do sal é dar prazer ao alimento, é dar prazer a quem ingere ao alimento, é dar gosto àquilo que se come. De forma que o sal pode ser muito precioso quando salga, mas a partir do momento em que perde a capacidade de dar gosto à comida, de nada serve, senão para ser jogado ao chão e pisado pelos homens.
Imagino neste momento os discípulos que estão ouvindo Jesus dizer, com aquele olhar de quem quase está entendendo, de que está próximo de entender o que está sendo revelado, mas ainda não chegou no ponto. E Jesus traz mais uma exemplificação, traz mais um comparativo para tornar aquilo que estava dizendo ainda mais claro. E ele diz: observe uma cidade edificada sobre um monte, observe uma cidade construída sobre uma montanha. Esta cidade não pode ser escondida. Esta cidade é uma cidade referência para aqueles que passam ali à noite. Esta cidade é uma cidade que serve como orientação para quem está navegando e não tem por onde se orientar, senão por meio dela. Mas ainda, observe uma lâmpada. A lâmpada, ela não tem o fim em si própria. Não, a lâmpada, ela deve ser colocada num lugar alto, ela deve ser colocada num local adequado para assim atingir a sua finalidade última, que é iluminar. Não se coloca uma lâmpada embaixo da mesa, não se coloca uma lâmpada dentro da gaveta, se coloca uma lâmpada no topo da casa, para que assim a luz chegue em todos os espaços. E aí os discípulos já têm outro olhar, o olhar de quem compreendeu, o olhar de quem entendeu. E entendeu o quê? Entendeu aquilo que Cristo estava dizendo a respeito da natureza do homem. Se o sal tem a finalidade e o objetivo último de salgar, se a luz tem a finalidade e o objetivo último de iluminar, então o Filho de Deus, aqueles que são considerados filhos de Deus, têm o objetivo último: dar sentido, gosto, sabor e levar luz à vida de outras pessoas. Não existe outro propósito. Não existe um propósito em si próprio. Não existe sentido no sal na sua própria natureza. Não existe sentido na luz na sua própria natureza. Não existe sentido na vida do cristão em sua própria natureza. Antes, a vida do cristão é um instrumento para trazer justiça, misericórdia, paz, amor, bondade na vida daqueles que estão ao seu redor. Jesus e nós podemos responder a Nietzsche dizendo que a fé cristã não é a fé dos fracassados. A fé cristã não é a fé daqueles que não conseguiram atingir o seu objetivo, mas é a fé dos fortes que entenderam qual é o sentido da vida. Amém.